Você sabia que alguns aniversários importantes podem estar no Enem 2020? Se você não sabia, vem comigo. Fala guerreiros, aqui é o professor Lego Fontes e já de pronto convido todos vocês a descerem o machado no like, compartilhar nos seus grupinhos de WhatsApp, comentar o conteúdo e fazer com que haja um círculo de conteúdo relevante para que toda a galera possa se dar bem nessa prova Enem, que como vocês já sabem, são 5,7 milhões de inscritos nessa prova e que evidentemente vale muito, vale a vaga da universidade, vale a realização do sonho. E para isso você precisa ter as ferramentas na mão para estar em condições de ser aprovado. E hoje temos um conteúdo muito importante, não apenas para a prova de redação, que podem motivar temas de redação. Lembrando, os temas de redação podem sair de leis sancionadas, podem sair de fatos da atualidade e também podem sair de datas comemorativas importantes, como eu brinquei, né? Aniversários importantes. Mas também para todo o restante da prova, a prova de linguagens, a prova de humanas. O Enem tradicionalmente gosta de datas redondas, gosta desse tipo de aniversário importante, de comemorações importantes, de fatos marcantes na história do Brasil e do mundo e que podem e provavelmente vão aparecer na prova. Então eu tive o cuidado de fazer uma longa pesquisa para que vocês possam ter essas ferramentas na mão. Portanto, já peço você para pegar o seu caderno de registro, anotar essas informações importantes, para que você possa revisar e elas não se percam no meio do caminho e, evidentemente, você já possa estar prevenido para alguns conteúdos que podem estar na prova. Lembrando que a preparação ela deve ser não apenas focada na redação, que é a minha disciplina, mas, evidentemente, focado em todas as áreas do conhecimento. Afinal de contas, na competência 2 de redação do Enem, outras áreas do conhecimento podem servir de repertório para que você possa fazer uma redação de alto desempenho. Então, galera, a primeira data que eu vou destacar são 100 anos do nascimento do poeta e escritor João Cabral de Melo Neto. Galera, lembrando que João Cabral de Melo Neto faz parte do movimento modernista no Brasil e ele foi o responsável pelo um livro marcante da literatura brasileira chamado Morte e Vida Severina, que inclusive virou série, virou novela e muitos conhecem, talvez não ouviram falar do João Cabral, mas sim da obra, que é uma obra muito marcante, inclusive muito bem escrita. Vale ressaltar que Morte e Vida Severina tem alguns versos que são bem marcantes, né? Que ele fala que o sertanejo ele morre de velhice antes dos 30 e de fome um pouco a cada dia. É algo muito marcante, muito forte. Inclusive, a primeira leitura que eu fiz desse livro, realmente foi uma leitura muito marcante. Foi algo que é muito forte, representa muito o que é a vida do sertanejo. Então, na parte de literatura, da prova de linguagens, costuma-se cobrar muito o movimento modernista, e isso sim pode entrar dentro de alguma questão, de alguma abordagem da prova, e que você já tem que ficar esperto. O detalhe é que isso também pode servir para a redação. Em que sentido? Por exemplo, se cai algum tema relacionado à falta de água, ou à escassez de água, ou à questão da fome, a questão da miséria, a questão da migração, a questão da seca, isso sim pode ser citado, a questão da desigualdade social. Então, o João Cabral de Melo Neto, e mais precisamente o Morte e Vida Severina, pode sim entrar como o repertório, e muito interessante, afinal de contas a literatura é uma disciplina que vai nos auxiliar muito no que diz respeito à abordagem de repertório, à legitimação de repertório, para que você consiga fazer uma redação de alto desempenho. Então, já anote aí no seu caderno 100 anos do nascimento de João Cabral de Melo Neto. Galera, um outro fato muito importante que eu quero destacar e está aqui no meu registro são os 30 anos da libertação do que seria o futuro presidente da África do Sul, do Nelson Mandela. Lembrando, galera, que o Nelson Mandela é o principal responsável, né, pela luta contra o apartheid, pelos direitos civis e contra o racismo. É importante dizer que isso pode estar presente na prova de humanas, inclusive, e que também pode servir de argumento para um possível tema de redação que pode abordar questões relacionadas aos direitos civis, a questão de isonomia e igualdade, a questão do racismo, que já foi abordado pelo Enem em 2016, na segunda aplicação do ano de 2016, que era o Caminhos para o Combate ao Racismo, mas evidentemente pode haver uma outra abordagem sobre a mesma
linha temática, sobre o mesmo eixo temático minorias, e você pode inserir o Nelson Mandela, né? Ele inclusive dizia: se os homens podem ser ensinados a odiar, eles também podem ser ensinados a amar, que o homem não nasce odiando. Então, se ele é ensinado a odiar, ele também pode ser ensinado a amar. Então, a questão do Nelson Mandela também é muito veiculada, a questão da justiça, ou a busca de justiça pelos direitos civis, muito ali próximo, né, do Martin Luther King, que inclusive apareceu na prova Enem de 2018, e que era uma data comemorativa, né, da morte do Martin Luther King, né, uma data que lembra a morte dele. Então, é mais uma abordagem que pode estar na prova Enem, então fique atento. Vamos lá, só retomando: 100 anos do nascimento de João Cabral de Melo Neto, 30 anos do nascimento da libertação do futuro presidente da África do Sul, que é o Nelson Mandela. Uma outra data bem importante que eu quero destacar, galera, que essa sim pode virar tema de redação, e aliás, já foi objeto de análise da redação Enem, são os 30 anos do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Galera, esse é um marco muito importante no que diz respeito aos direitos desse público. Então, já foi a abordagem do Enem em outros momentos, quando em 2005, por exemplo, falasse do trabalho infantil. Em 2020, sim, pode ser objeto de análise, afinal de contas, e também publicidade infantil, que foi no ano de 2014, sim, pode ser objeto de análise, e você tem que ficar muito esperto com relação a isso, para que você não seja surpreendido. Então, questões relacionadas à criança e adolescente, que na verdade acaba sendo um eixo temático e que pode ter diversas abordagens. Lembre-se, o Enem não repete temas, ele repete assuntos, repete eixos temáticos, que é um campo muito maior, é algo mais genérico, e o tema é algo muito mais específico. Então, fique atento, fique esperto com relação a isso. Então, os 30 anos do ECA, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, que é um marco aqui no Brasil relacionado ao tema, pode sim servir de objeto de análise para a redação, mas fundamentalmente também pode aparecer na prova de linguagens e na prova de humanas. Então, fique esperto com relação a isso. Lembrando, leis podem virar temas de redação, então fique atento com relação a isso. E galera, para fechar nossa aula de hoje, para fechar essa primeira parte, lembrando que essa é a primeira parte dessa aula, datas importantes que fazem aniversário em 2020, que podem ser objeto de análise da prova. A última data é 30 anos do telescópio espacial Hubble, lançado pela NASA, o primeiro do gênero. Galera, lembrando que nesse momento, quando se lançou o telescópio Hubble, isso foi um marco também, dentro do aspecto científico e tecnológico. Lembrando que no ano de 1990, né, ainda havia um pouco da disputa, né, da polarização mundial, principalmente aí com a extinta União Soviética. Depois que caiu o Muro de Berlim, aí a coisa tomou outros rumos. Mas é importante ressaltar que o lançamento do telescópio é um grande avanço científico e tecnológico, e que sim, pode ser objeto de análise. Afinal de contas, hoje, principalmente depois da pandemia, a ciência ganhou um relevo muito maior, justamente pela importância dela e do quanto nós dependemos dos avanços científicos, inclusive para achar a cura para o coronavírus, uma vacina para o coronavírus. Portanto, é fundamental que essa data sirva de mote para que isso apareça na prova, e na prova de história é bem possível que apareça, né, na parte de história, na parte de humanas do Enem, mas fundamentalmente também pode servir de mote para a confecção do tema da redação. Então, a importância dos avanços científicos, por exemplo, pode ser uma temática relacionada a esse fato, que pode ser inserido, inclusive, na redação, dentro da sua argumentação e do seu projeto de texto. Então, galera, eu destaquei aqui 4 datas importantes que você tem que ficar esperto, que você precisa estudar um pouco mais, lembrando que essa aula é apenas para te lembrar dessas datas, para que você não seja surpreendido na hora da prova, e que você possa também utilizá-las caso o tema da redação dê margem para que você utilize essas datas. Então, fique esperto, fique atento para que não haja surpresas. E essa é a minha função, prepará-los, dá-los as ferramentas, as armas na mão, para que esse seja o seu último Enem e que você faça a melhor redação da sua vida. Beleza? Prepare-se que lá vem a parte 2 desses aniversários importantes que podem estar na prova, beleza? Um abraço a todos e vamos para cima deles.